Ele está aqui nessa noite, que privilégio. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Meus queridos, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Quando o pastor Ronaldo me convidou, eu confesso que foi um dos momentos mais felizes. Eu amo pregar e ter a oportunidade de estar aqui num culto de sexta-feira é muito abençoador para a minha vida. E espero que o Espírito Santo possa ter uma palavra no teu coração. Que seja uma noite abençoadora para a sua vida também. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o medo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o medo e sobre a normalidade de sentir o medo. E falar um pouquinho dos limites até onde nós podemos andar com medo. E dizer para você também que a fé não é um escudo anti-medo. Ser um homem de fé, ser uma mulher de fé, ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus não nos livra do medo, porque o medo ele faz parte da nossa humanidade, o medo faz parte de nós humanos. O medo tem lado bons e ruins, o medo nos torna prudente, o medo nos torna cauteloso, o medo em muitas circunstâncias nos faz cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos do próximo. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, só usamos máscara por medo, porque não queremos transmitir e também não queremos receber nenhum vírus, nem que não seja o Covid, mas qualquer outro vírus que nos atrapalhe. E ontem, pensando sobre o medo, o Espírito de Deus estava mostrando algumas circunstâncias de homens de Deus que em momentos eram muito corajosos, em momentos eram cheios da graça de Deus, cheios do poder e da coragem de Deus, mas também em outros momentos foram tomados por medo. E eu queria dizer para você que é normal sentir medo, só não é normal conviver com ele dia após dia. Só não é normal fazer com que o medo define o seu presente, define o seu futuro, define a sua casa, define seus sonhos, define o seu dia a dia, tanto no trabalho, na vida familiar, na vida amorosa, na vida espiritual. Em 1 Reis, capítulo 18, conta uma história que é muito conhecida. Elias sozinho, profeta de Jesus, enfrenta 450 homens, 450 profetas de Baal. Elias era o único profeta de Deus que tinha sobrado contra a espada de Obadias. E Elias, cheio de coragem, cheio de fé, reconhecendo quem era o seu Deus, enfrenta 450 homens. E nesse episódio, Elias, ele convida, ele convoca, ele desafia 450 homens a fazer um altar, sacrificar um cordeiro. Só que eles não iam queimar o holocausto, eles iriam clamar a Baal. E o Deus verdadeiro derramaria fogo do céu sobre o holocausto. Os profetas de Baal clamaram, se cortaram como rito, se machucaram e nada aconteceu. E Elias, o homem de Deus, vendo tudo aquilo, zombou e cheio de coragem, ainda pega 12 pedras, simbolizando a tribo dali, as tribos. Elias, cheio de coragem, mesmo sabendo que era um tempo difícil de seca, ainda cava um buraco, enche de água até transbordar e clama ao Rei dos Reis, clama ao Senhor dos Senhores. E com seus próprios olhos proclama fogo do céu caindo sobre o holocausto. Um homem cheio de fé e de coragem, um homem cheio do Espírito Santo. Mas aí em 1 Reis, capítulo 19, a gente pula um capítulo. O mesmo homem cheio de coragem, o mesmo homem cheio de fé, sente medo. O mesmo homem cheio de fé e de coragem sente medo e foge. Sente medo e deseja morrer. É normal sentir medo. O medo só não pode te parar. O medo, ele tem que te causar dependência do Espírito Santo, não afastamento da presença de Deus.
Elias foge, fica debaixo de uma árvore, é alimentado pelo Espírito Santo, ouve a voz de Deus, as suas diretrizes, e volta. E nessa volta Elias ainda derrama propósito na vida de outros homens. O medo não te define, o medo não pode te parar. O medo, ele tem que te fazer ser dependente de Deus, e você precisa confiar e continuar. Continuando nisso, eu fiquei pensando que outros homens de Deus sofreram a mesma coisa. E aí eu lembrei de Pedro. Pedro, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, ele, cheio de coragem, encontra Jesus no meio do mar. Os outros discípulos acharam que era um fantasma, e Pedro, cheio de coragem, diz: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo. E Pedro, como o único homem além de Cristo, desfruta, desfila sobre o mar. Já pensou nisso, meu querido? Mas ao mesmo tempo, o cara que estava desfilando sobre o mar, o cara que estava vivendo o que ninguém mais viveu além de Cristo, sente medo e afunda. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo está falando com a igreja e está dizendo para alguns assim: meus amigos, eu não quero fingir que foi tudo bem lá na Ásia com vocês, não. Eu não quero fazer cena. Foi difícil. Chegou a um ponto que a gente perdeu as esperanças com a nossa própria vida. Foi tão difícil, deu tanto medo, que a gente já não acreditou que iria sobreviver. Existem circunstâncias as quais, não importa quanto cheios de Deus somos, não importa quão bons somos, a nossa humanidade às vezes faz com que nós possamos sentir o medo. O único problema é que nós não podemos parar, não podemos permitir com que o medo faça com que nós nos distanciamos do nosso propósito. E falando com você sobre medo, sobre esse assunto, eu queria pontuar 3 coisas, usando 3 textos rápidos diferentes. O medo causado pelo teu passado, ponto 1, não pode te impedir de você viver o teu presente. Situações passadas não podem impedir de você viver o hoje. Situações passadas não podem impedir de você ter um futuro brilhante. Situações passadas devem ser apenas aprendizado, para que no presente você não sofra o que já sofreu, para que no futuro você não sofra o que já sofreu. Mas o medo do teu passado, circunstâncias passadas, circunstâncias que já foram, não pode impedir de você viver o hoje. Situações passadas não pode fazer com que você só sobreviva. Porque Cristo te chamou para quê? Para ter vida e vida em abundância. Então o medo do passado, situações passadas, não podem te fazer parar. Por isso que Cristo usou homens para deixar a palavra de Deus, para que com que a palavra de Deus nos ensine, e com esses ensinamentos nós não paremos, e sim continuamos sem errar. E mesmo assim nós erramos algumas vezes e sentimos medo, mas esse medo não pode nos paralisar. Isaías capítulo 43, verso 18 diz assim: esqueçam do que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo coisas novas. Ela já está surgindo, não a reconhecem? Até no deserto abri caminhos, e no riacho ermos. Esqueçam do que ficou para trás.
coisas novas eu estou fazendo, vocês não percebem? O problema é que a gente às vezes paralisa durante o medo, paralisa por circunstâncias causadas pelo medo, e a gente não percebe as grandiosidades, as coisas extraordinárias que Deus está fazendo no nosso alcance, na nossa visão, e então nós paralisamos. Meu querido, não deixe com que o passado te paralise, não deixe com que o passado faça com que o propósito que Deus tem para a tua vida não se cumpra. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para cada pessoa, mas esse propósito só se cumpre se nós estamos de acordo e caminhamos de acordo com o propósito. Se nós decidimos nos afastar ou nos direcionarmos para um caminho diferente do propósito, isso não se cumpre. E por isso eu vim aqui dizer para você que o medo não pode te paralisar, o teu passado não pode te paralisar, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Pensando sobre isso, Jesus me fez lembrar uma coisa muito engraçada, e eu já conversei com os amigos e é igual. Todo mundo que já teve um relacionamento e por alguns motivos não deu certo, sempre acha que o próximo relacionamento nunca vai superar o amor que você já viveu, nunca vai ser tão bom quanto os momentos bons que você viveu. E às vezes você perde oportunidades de se relacionar tanto com um amigo, tanto com uma outra pessoa no relacionamento amoroso, pelo medo. O medo de não viver coisas tão boas e o medo de reviver as coisas não boas, as coisas ruins. Isso em qualquer área da tua vida. Tudo tem pontos positivos e pontos negativos. E nem o medo de não viver tão bem os pontos positivos, e nem o medo de reviver os pontos negativos do teu passado pode fazer você parar. Ele não deve fazer você parar. E para isso, você precisa confiar em Deus. Você precisa teus olhos atentos nas grandiosidades e nas coisas extraordinárias que Cristo tem feito. O segundo ponto que eu queria falar com você é sobre o medo e a falta de esperança. Existem circunstâncias tanto do passado, tanto do presente, quanto da atualidade, que levam a nossas esperanças. Existem situações que fazem com que nós desanimamos e paramos, perdemos as esperanças. Paramos de olhar o Salmo 121 como a verdade. Paramos de olhar o Salmo 121 com brilho nos olhos. Perdemos as esperanças. E Lamentações 3, capítulo 3, verso 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando a esperança se for, você precisa trazer à memória o que pode trazer de volta a esperança. Mas se estamos num tempo difícil, se já não enxergamos nada com um brilho no olhar, que coisas podem trazer de volta a esperança? Em uma pandemia, em um desemprego, em uma falência, em uma perda de um amigo, de um parente, de um familiar, de qualquer outra pessoa, na falta de saúde, no que pensar para reviver a esperança? No que eu posso trazer à memória, o que pode vir à minha memória e trazer a esperança em um tempo tão difícil que estou vivendo, em um tempo tão inoportuno que estou passando, em uma situação em que nada tem vida, tudo parece morto, tudo parece chuvoso,
Tem dias que parece que são cinzas. Trazer à memória o que nos pode dar esperança é lembrarmos das promessas que Cristo nos fez. Trazer à memória o que pode dar esperança é lembrar o que já vivemos. Situações parecidas que já vivemos e que Cristo contornou. Trazer à memória o que pode dar esperança é lembrar de Davi, é lembrar de Jacó, é lembrar de José, lembrar de Moisés. E reconhecer que Deus continua sendo Deus. Trazer à memória o que pode dar esperança é ainda acreditar no propósito que Deus tem para a sua vida. Mesmo em dias cinzas, mesmo em dias chuvosos, elevo meus olhos ao monte, de onde vem meu socorro? Ele continua vindo do Senhor. Em dias que nada dá certo, em dias que só toca o telefone para contar histórias ruins, para dar notícias tristes, o que pode dar esperança é que o Senhor continua sendo o meu e o seu socorro. É que o Deus de José continua sendo o seu Deus. É que o Deus de Davi continua sendo o mesmo Deus. Trazer a memória que pode dar esperança nas promessas que Deus fez aqui e que Deus fez dentro de você. É lembrar do propósito que Ele colocou dentro de você. É lembrar da experiência real que você já teve com Ele. Trazer a memória que pode dar esperança é lembrar que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Trazer a memória que dá esperança é lembrar de Jó. É saber que tem fases que não são boas, tem fases complicadas, mas existe um Deus que pode contornar toda a situação. Existe um Deus que pode contornar toda e qualquer situação. Trazer a memória que pode dar esperança é ter convicção de que mesmo que eu esteja caminhando pelo vale, o Senhor está comigo. Trazer a memória que pode dar esperança é ter convicção de que Deus continua sendo Deus. Sabe, voltando em 1 Reis 19, Elias ficou com medo, Elias fugiu, mas em nenhum momento Elias deixou de acreditar que Deus poderia contornar a situação. Por mais que ele tenha pedido para morrer, ele se silenciou e ouviu a voz de Deus. Pedro, por mais que tenha afundado, ele confiou e pelas mãos foi socorrido por Jesus e voltou para o barco e viu a tempestade passar. Por mais que Paulo tenha passado por circunstâncias e pensado que poderia perder a vida, ele permaneceu e foi o maior apóstolo. Trazer a memória que pode dar esperança é acreditar de que Deus continua sendo Deus. O medo não pode me paralisar. O passado não pode me impedir de viver o presente. Quando não estiver esperança, eu preciso trazer à memória o que pode dar esperança. E por último, quero ler com você João capítulo 16, verso 33. O medo não pode tirar de nós a certeza de que Jesus se fez homem por amor de nós. Quero abrir com vocês aqui João capítulo 16, verso 33.
E a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 32: aproxime-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Primeiro ponto, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Cristo, Ele é o ponto de equilíbrio das nossas vidas. E quando as circunstâncias forem contrárias, enquanto o medo ele não for bom, ele não só me tornar cauteloso, mas ele me paralisar e me distanciar do propósito. Quando o medo tirar a paz e as esperanças. João 16, 32, 33. Eu disse tudo isso. Eu vivi tudo isso. Eu sofri e vou sofrer tudo isso para que vocês tenham paz. Cristo é o nosso ponto de equilíbrio. O medo ele não pode nos alcançar e fazer com que pensamos que Jesus nos deixou. Ele não pode fazer com que deixemos de acreditar que Cristo venceu o mundo para que pudéssemos ter vida em abundância, para que pudéssemos viver uma vida de paz. E o verso B para mim é o mais interessante. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus nunca nos enganou, amados. Saiba disso, Jesus ele nunca escondeu nada de você. Então se você estiver com medo, se você estiver no momento inoportuno, saiba disso, Jesus nunca te enganou. Jesus ele nunca disse para você que a vida seria fácil. Jesus jamais te enganou. Mas ele se fez homem. Ele sofreu. Mas contudo, tenham ânimo, porque Ele venceu, porque eu venci o mundo. Quando o medo ele passar do limite, quando o medo fizer com que nós ultrapassemos a linha amarela de segurança e passamos a viver uma vida de sobrevivência, a viver uma vida distante de Deus, a viver uma vida que não faça com que o presente seja realmente vivido, com que o futuro seja realmente planejado. Quando o medo impede de que eu perceba as grandiosidades que Deus já tem feito, quando o medo tira de mim a visão de que Deus tem feito caminhos no deserto na minha frente, tem feito riachos no ermo, quando o medo me paralisar, quando o medo tirar as esperanças, saiba disso, Jesus venceu o mundo, para que você, para que eu tenhamos paz, para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você tenhamos certeza, convicção de que mesmo as coisas não dando certo, mesmo as coisas já estando no limite, Ele venceu o mundo. Por isso eu posso voltar pouco a pouco, por isso eu posso voltar pouco a pouco para o meu propósito, por isso eu posso voltar para o meu propósito crendo e sabendo que o medo ele é passageiro, a partir do momento que eu acredito, confio e coloco as minhas esperanças nas promessas de Cristo. Que o medo ele é apenas passageiro quando eu decido
colocar todas as minhas forças, todas as minhas esperanças, todo o meu coração, tudo que sou, nas mãos de Cristo. E enquanto eu e você não tomamos a decisão de confiar e entregar tudo que somos, tudo que temos, até os lados negativos de nós mesmos, nas mãos de Deus, Ele não será passageiro. Saiba disso. Não deixe o medo do passado te paralisar. Não deixe a falta de esperança tirar a vida do presente. Por último, o medo não pode arrancar de nós a certeza de que com Jesus não existe nada que pode nos parar. Vamos cantar agora, e eu quero orar pela sua vida, logo após. Me chamas a confiar no imensurável amor, em meio ao caos estou envolto por tua paz. Contemplo o céu e recordo-me que o meu socorro vem apenas de ti. Tu és o meu Deus, eu sei que estou seguro. Eu confio em ti. Repouso aumente, lança fora todo o meu temor. A coragem põe em mim enquanto vivo aqui. Me amarro no que o Senhor diz a mim. Filho, não temas, não te deixarei. Sou o teu Deus, comigo estás seguro. Confia em mim. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa colocar em nós uma confiança verdadeira em ti, Pai. Nos ajude a confiar em ti e entregar os nossos medos diante do teu altar. Não permita com que o medo nos distancie da tua presença. Não permita com que o medo faça com que deixemos de viver o teu propósito para nossas vidas. Não permita com que o medo nos paralise, mas faça com que o medo seja um impulso, seja um empurrão, seja um conhecimento, seja uma fase da nossa vida. Mas que nós possamos superar o medo em ti
superar nossas fraquezas em Ti, de que possamos continuar, sabendo que o Senhor continua sendo Deus, sabendo que o Senhor continua sendo socorro. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos meus amados que estão nos assistindo. Dê um final de semana abençoado.